TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Crónica de um despertar. Um livro muito interessante que nos conta os primeiros momentos de um espírito logo após a sua morte física. Ao ler este livro, vamos compreender melhor o processo da desencarnação, a continuação da vida, as atividades no mundo espiritual e também a preparação para uma nova reencarnação. Queridos companheiros, que a paz do nosso Mestre, Senhor Jesus, esteja com todos nós. E sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje nós vamos falar, e para aqueles que ainda não sabem, e por tudo aquilo que a sua trajetória ao longo de diversas encarnações, e nós vamos meditar e refletir o que é a reencarnação, a nossa responsabilidade, a nossa trajetória, os nossos compromissos assumidos. E começaríamos por dizer: António Gonçalves da Silva Batuíra nasceu 26 de dezembro de 1838, em Vila-Meã, freguesia de Águas Santas, concelho de Vila Real, conforme se pode ver no seu registro de nascimento, lavrado a 19 de março de 1839. Portanto, o nosso patrono, ele é português, e que, como nós vamos ver à frente, ele foi para o Brasil como imigrante. E aqui temos a certidão de nascimento dele. Também tem alguma história, como é que eu no Brasil e gostaria de ter a certidão de nascimento. Eu vou contar rapidamente. Nós estávamos, na minha vida profissional, nós estávamos construindo a sede da nossa Casa Mata em São Paulo. E era preciso uma grua de mais alcance. E para evitar comprar, eu procurei, de alguma maneira, encontrar uma grua que nós não precisássemos dispor, mas que emprestassem. E havia um Patrício, também na área de construção, que tinha essa grua parada por informação. Fui ter com ele, ele disse: eu tenho sim. Olha, não está aqui, ela está a uns 15 quilómetros da cidade de São Paulo, vamos lá. Fomos conversando pelo caminho e disse-lhe, então, mas ele perguntou-me, mas que andas a fazer? É uma associação, o que é isso? Disse, não, olha, é uma casa que tem uma grande assistência social, dá só para os pobres e tal. E olha, o patrono é português e é de freguesia de Águas Santas. Pá, estou-me aqui arrepiando, porque eu sou da freguesia de Águas Santas. Vocês vejam que eu conversei com ele sobre a grua e tudo mais, e disse, eu gostaria de uma certidão de nascimento. Então, olha, quando fores em Portugal, vai ter com o padre, o Sr. Fulano de Tal, e ele tem lá o registro dele. E assim eu fiz. Quando vim a Portugal, fui lá a Águas Santas. Naquele tempo, em 82, o progresso era muito pouco, só que depois os imigrantes foram, fizeram casas e hoje é o que é. O padre levantou-se, atendeu-me muito bem, muito simpático, tirou o livro, uma capa de cabedal muito velho, e disse, olha, dessa data já não está aqui, tens que ir ao cartório. Eu fui ao cartório e ele disse, olha, não é aqui, é no registro geral aqui de Vila Real de Trás-os-Montes. Então, mas olha, eu tenho o meu carro próximo, eu vou no teu até lá. E quando há é engraçado, quando há uma mão que guia, é tudo muito fácil. E assim foi. Ele chegou ao carro dele, tirei o meu,
Ele tirou o dele, eu pus o meu, e olha, é lá que você vai se dirigir. Foi lá, dei o nome, a senhora pediu o meu BI, quando chegou lá dentro, já vinha com o dedo no livro, e pedi então para tirar uma certidão de nascimento. Isto é só para vos dizer que nessas andanças, e quando a gente está imbuído e que está ligado ao mundo dos espíritos, tudo é muito mais fácil. E aqui temos a casa onde ele nasceu. Fizemos uma excursão, pusemos uma placa na parede e é muito visitado, porque criou uma certa curiosidade às pessoas dali e outras que para lá se dirigem. A placa que está lá tem aqueles dizeres. Procuramos não entrar muito na doutrina, mas dar uma ideia apenas o que foi esse espírito nessa reencarnação. Acabada a sua instrução primária, o pai, com o intuito que viesse a ter uma vida melhor, mandou-o para o Brasil à guarda de um seu irmão que lá vivia há alguns anos. E assim, apenas com 11 anos, emigrou para o Brasil, tendo chegado ao Rio de Janeiro em 3 de janeiro de 1850. Nesta cidade viveu durante 3 anos, mudando-se depois para Campinas, estado de São Paulo, onde trabalhou na lavoura durante algum tempo, e por volta de 1856, ainda com 17 anos, mudou-se novamente, desta vez para São Paulo, fixando aqui residência definitiva. Muito obrigado. Portanto, isso foi o trajeto. Ele foi com o tio já naquela época e foi se instalar em São Paulo. Vamos ver qual foi depois. Começou a vender jornais de porta em porta, conquistando a simpatia e a amizade dos fregueses. Por ser um jovem muito ativo, que passava o dia a correr de um lado para o outro, as pessoas começaram a dar-lhe o apelido de Batuíra. Ele passava junto à Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo. E os estudantes apelidaram, ele era muito rápido, de Batuíra. Batuíra é uma ave narceja, uma ave pernalta, muito rápida e com um voo veloz. Se vocês forem no Facebook, vocês vão ao Google, vocês vão encontrar Batuíra e lá diz a ave muito rápida e vivia nos pântanos arredores de São Paulo naquela época. Já tendo adotado o nome da Silva, acrescentou ainda o apelido que lhe deram o nome de Batuíra. Por isso é Antônio Gonçalves, que é o nome do avô e do pai, e depois Silva, mulher, Batuíra, o apelido. Por isso que é Antônio Gonçalves da Silva Batuíra. Ao mesmo que divide jornais, decidiu abrir um pequeno teatro na rua Cruz Preta, conhecido como o Teatro Batuíra. Teatro da Cruz Preta, onde também trabalhava como ator. Reparem que a nossa casa aqui sempre teve uma vertente para o teatro. E até teve o nome, e tem, de Cacilda Becker. Tivemos também a comunicação de Cacilda Becker, da sua nora Dorinha, que essa Dorinha eu conheci, Cacilda Becker não, e que davam instruções, mas hoje nós ainda temos essa vertente do teatro, porque é o que ele fez também no começo da vida dele. Resolveu mudar de emprego e começou a fabricar charutos, o que lhe permitiu ter uma vida financeiramente muito mais desafogada. Racionalizando os seus lucros e fazendo economias, comprou um terreno desvalorizado na zona de Lava-Pés, onde construiu sua casa. À medida que ia tendo mais rendimento, ia comprando os terrenos à volta do seu, prevendo a futura valorização dos mesmos.
abrindo uma rua particular, edificou nesses terrenos uma série de pequenas casas que alugava às pessoas com menos rendimentos, e a essa rua começaram a chamar Rua do Espírita. E mais tarde foi oficialmente denominada Rua Espírita, que é o nome que tem até hoje. Nessas casas, ele mais tarde começou a albergar os doentes, e principalmente doentes mentais, que era a sua especialidade como médium curador. E dizem até aqui, está escrito no Batuíra, Verdade e Luz, que até as autoridades mandavam essas pessoas para ele curar. Havia um trabalho nesse aspecto muito importante, porque ele, como médium e que já tinha a doutrina como respaldo, conseguia. E mesmo hoje, na nossa casa e em outras casas que ele é mentor, no Brasil são inúmeras, é um trabalho que é muito especializado dele, em assuntos de obsessão grave, e que ele consegue ajudar. Isso é o que nós temos verificado ao longo de todos esses anos. Era um homem de hábitos simples, alimentando-se apenas de legumes e frutas que plantava na sua casa. Batuíra casou 2 vezes. A primeira com a senhora Dona Brandina Maria de Jesus, de quem teve um filho, Joaquim Gonçalves Batuíra, que desencarnou com cerca de 35 anos, estando casado. A seguir, tendo enviuvado, voltou a casar com Dona Maria de Dores Coutinho e Silva, que lhe deu outro filho, a quem também chamara Joaquim, e que desencarnou em 1883 com 12 anos, aparentemente vítima de tétano provocado pelo espinho de uma roseira. Desprendeu-se dos seus bens para ajudar todos os necessitados que o procuravam e também para financiar numerosas obras filantrópicas, entre elas o jornal Verdade e Luz. Ele sempre teve, e talvez por herança, a literatura. E ele montou uma tipografia e imprimia esse jornal, que era quinzenal, 11.000, que era a sua tiragem, chegou aos 15.000, e com isso foi o pioneiro do espiritismo naquela época em São Paulo. Há um detalhe que nós temos que considerar. Apesar de nós ser um país pequeno, nós os portugueses, e isso nós temos que ter orgulho, contribuímos não só para não vou entrar nesse detalhe, descobrimentos, mas em doutrina espírita. O primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira foi português. O primeiro centro na Bahia foi português. O mentor de Chico Xavier, ex-padre Manuel da Nóbrega, desenvolveu um trabalho extraordinário. Temos Padre Anchieta, português, que depois se aceitou o nome de Frei Fabiano de Cristo, que é o nome da nossa outra associação aqui da casa, Frei Fabiano de Cristo. E temos Batuíra, que tem desenvolvido um trabalho extraordinário aqui no nosso país. A nossa casa tem feito e tudo o que tem podido para divulgar a doutrina. Em todos os aspectos. Fomos os pioneiros numa feira,
do livro. Temos uma revista que saiu há 2, 3 dias, que vocês podem comprar, que é realmente, não vou enaltecer muito, porque a pessoa responsável está aqui e depois fica vaidosa, mas é elogiada a nossa revista. Nós vamos para as 11ª Jornadas da Medicina e Espiritualidade, que tem sido realmente um sucesso. Chegarmos a ir até ter que ir para a ala magna. E temos a primeira editora espírita aqui de Portugal. E temos uma coleção de livros extraordinária, de todos os assuntos que queiram se debruçar. Portanto, através de Batuíra, sempre com a sua orientação, continua a desenvolver um trabalho muito grande, não só aqui, mas também, por exemplo, no Brasil. Ele é mentor de muita casa que leva o seu nome. Este Verdade e Luz nós encontramos aqui na Torre do Tombo desde 1904 a 1909. Não sabemos como é que ele foi para a Torre do Tombo. Sei que fomos até lá e descobrimos lá e que com muito custo tiraram fotocópia de todas essas revistas desde os 5 anos, 1904 a 1909. Alguém que trouxe para cá ou enviavam para cá. Sei que fomos encontrar essa revista na Torre do Tombo. É interessante, eu fiquei muito admirado quando me deparei com essa revista lá. Através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em 19 de setembro de 1945, Emmanuel, o seu mentor, revela a identidade do personagem Lésio Monácio, do seu romance histórico 50 anos depois, como sendo o pioneiro do espiritismo brasileiro. Batuíra, Lésio Monácio é o cristão do século II. Olha, você veja que é um espírito já bem-vindo. Ao longo dos séculos, sempre numa conquista no caminho do Cristo. Quem quiser ver, é no livro 50 anos depois, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É muito interessante essa passagem. No século XIV em Portugal, Lésio Monácio é a personalidade de D. Dinis. Acho que poucos sabiam que o nosso patrono, numa reencarnação, foi D. Dinis. Vejam que D. Dinis, naquela época, já tinha muita tendência para a cultura, para a literatura. E Batuíra, ele trouxe consigo aquela vertente. Esposo da Rainha Santa Isabel de Aragão, veneranda a personagem do livro Nosso Lar, de André Luís. No século XVI, Lésio Monácio, D. Dinis, é a personalidade de João Ramalho. Olha o que é o curso do espírito ao longo desse tempo. Destemido português que fundou a cidade de São Bernardo do Campo e Santo André, vizinha de São Paulo, por sua vez fundada por Padre Manuel da Nóbrega, lá a cidade de São Paulo. João Ramalho, temos poucas informações sobre ele, porque ele, ao tempo de Dom João III, ele mandou como pesquisa para o Brasil. Ele era cavaleiro da rainha daquela época, já era de uma família nobre. E ao chegar lá, ele disse que não voltava e que ficava lá assim como ficou. E por isso não há muita notícia de João Ramalho dessa época.
E Nano Saraiva, esse que tinha um programa muito interessante, ele fez uma pesquisa, mas ele afirmou que não há muito, porque ele foi em segredo e não houve nada escrito para poder que nós soubesse. E cá temos nós, Rainha Santa Isabel, esposa de Dom Dinis, depois João Ramalho e depois Batuíra. É interessante esse curso desse espírito como personalidade, por exemplo, de Dom Dinis. Aqui não é muito conhecido João Ramalho, mas no Brasil é, por tudo que ele fez, defendeu, trabalhou e foi útil ao governo de Portugal. Na sequência das vidas sucedidas, Lésio Monácio, Dom Dinis, João Ramalho, retorna no fim do século XIX como António Gonçalves da Silva Batuíra. Aí está um ciclo que ele percorreu com essas 3 personalidades. Por isso dizem lá no Brasil que nas casas que ele é mentor, que ele é um arrebanhador de almas. Não sei se é a palavra correta, arrebanhador, mas é o que dizem lá. Onde tem sempre muita gente, em que há muita afluência, porque ele desenvolve um trabalho de doutrina muito profundo, que é o que nós fazemos nesta casa. Eu vou contar um caso que sucedeu aqui há dias. Nossa irmã chegou aqui para comprar livros. Comprou os livros e depois disse, olha, eu de vez em quando venho à casa, esta casa, as palestras e tal, só que vocês envolvem muito, vocês vão muito para a doutrina. E eu vou em outra casa, lá é mais suave, é mais light. E que achei muito interessante e muita graça. Nós depois aqui, nós da casa, achamos graça, porque na outra casa é mais light. Batuíra, ele diz que doia a quem doer evangelho. Evangelho, doia a quem doer. E é isso que nós procuramos desenvolver aqui na casa. Difundir a doutrina em todos os seus aspectos. E é o que esta casa tem feito, graças ao nosso mentor. Aqui não se faz quase nada em que não seja pela sua orientação. Ele que, através dos médios, dá as instruções, através, para mim, como intuição, para podermos comandar esta embarcação. E sempre diz que Jesus é o timoneiro. E isso nós não podemos deixar esquecer dessa situação. Jesus é o timoneiro. Para conhecer mais sobre o João Ramalho, estivemos em Vozela. Eu estive lá. Norte de Portugal, a 30 km de Viseu. Lá permanece intacto o nicho de Santo André, no Monte Nossa Senhora do Castelo, muito bonito lá, de aprazível paisagem, na qual conta o historiador local António Lopes da Costa, que eu conversei com ele, que João Ramalho ia orar seu santo devoção e era filho de João Velho Maldonado e Catarina Afonso Ramalho. Foi fundador no Brasil de Santo André da Borda do Campo, já dissemos, um dos seus filhos com a Índia Bartira, filha do cacique Tibiriçá, não por coincidência, também se chamava André. Ele tinha muita ligação com esse Santo André, lá da sua terra, Vozela. Então, ele foi para o Brasil, a caravela veio embora, ele ficou lá,
conheceu uma tribo, casou com uma índia e com ela casou-se e esteve até ao final da vida. Tiveram diversos filhos e o primeiro filho ele pôs André. Formou uma vila para os índios e até reeducando-os, pôs o nome Santo André. E a esposa Bartira, ele pôs o nome de Isabel, em memória à rainha Santa Isabel, a sua ex-esposa. É interessante. Estivemos com a passagem de João Ramalho. Foi fundador do Brasil Santo André, já lhe falei isso. Um dos seus filhos, da Índia Bartira, filho de cacique de Tibiriçá, não por coincidência também se chamava André. O português João Ramalho, reencarnado em Batuíra, segundo Chico Xavier, já vivia no Brasil quando Martim Afonso de Sousa chegou. Diz-se até que quando Cabral lá chegou, já João Ramalho lá se encontrava. Já viram quando Martim Afonso lá chegou. João Ramalho desposou Bartira, filha de cacique de Tibiriçá, e um dos seus filhos do casal chamava-se André, em homenagem ao santo de devoção de Ramalho, que também veio fundar Santo André na borda do campo. Está repetido aqui, mas tudo bem. Posteriormente, Chico confidenciou, em conversa íntima com Espartacus, que era o mentor da nossa Casa Mater em São Paulo e dirigente do Grupo Espírita Batuíra, por ter sido a reencarnação de João Ramalho, e completou: é por isso que o vosso grupo está situado num bairro de São Paulo, cujas ruas lembram aquela época, Cacique, Caiubi, Bartira, esposa de João Ramalho, Rua João Ramalho, Rua Ipiruígue e Rua Emberé. Quem conhece São Paulo, aquele bairro, a nossa Casa Mater está situada naquelas ruas. Caiubi, sogro do cacique. Paralela, Bartira, esposa. A seguir, João Ramalho. Paralela, cacique, que era Emberé. Depois, Ipiruígue. E tem outras ruas de outros caciques. E o Chico falou tudo isso, que a nossa casa estava lá plantada, justamente em homenagem a todos aqueles caciques, inclusive uma rua com o seu nome. E lá está, João Ramalho. Eu agora me transportei para lá mentalmente e fui em Belarus, que eu conheço aquilo muito bem. E cá estamos, um lugar muito bonito, quem for a Vouzela pode ver, e que estava lá o nicho desse santo que ele orava. Tem uma ponte medieval muito interessante, é um lugar assim muito bonito. E vamos para esta época aqui. Esta é uma época interessante. Você veja aqui, foi na época da sua conversão. Naquele tempo ele tinha barba, só tinha aquela pena lá. E foi quando ele se converteu. E daí para a frente, assuntos muito importantes que devem servir para nós como ensinamento e como reflexão, o que é a vida, o plano espiritual, o que realmente somos comandados a uma interdependência com o mundo espiritual e o mundo material. E diz aqui, Batuíra era um espírito irrequieto por natureza, forças estranhas agitavam-se dentro do seu esperado
do seu ser, esperando um momento propício para desabrochar. Se tudo lhe parecia calmo naqueles momentos, em sua sólida estrutura familiar, os desígnios divinos haviam-lhe reservado um caminho duro da provação humana para chamar-lhe à vida aos rumos que ele mesmo houvera assumido antes de reencarnar. Veja que há sempre um chamamento, não só para os missionários, mas até mesmo cada um de per si. Eu tenho o hábito de perguntar às pessoas que nos procuram como é que chegou até aqui esta casa. E que não é fácil vir a primeira vez. E nós verificamos que não foi o acaso. Ou algum familiar desencarnado que intuiu para encaminhar e que se serviu de um amigo, conhecido, que lhe indicou esta casa. Porque todos nós temos no plano espiritual o nosso anjo de guarda, espírito protetor. Aqueles que já foram nossos pais em outras reencarnações e que se preocupam connosco e nos querem ajudar. Então, encaminha-nos para o caminho em que nós podemos, daí, nos encaminhar para outra direção. E, quiçá, algum de nós traz responsabilidades sem o saber. E eu fui esse caso. Um português com 30 anos que havia uma ideia do Brasil, mas que eu não queria ir para o Brasil. Mas que coisa, não? E resolvi a ir. 30 anos e 2 meses eu cheguei ao Brasil. Passado um ano encontrei lá a casa de Batuíra. Fui acolhida, apesar de ser um imigrante, um português, semi-analfabeto, e fui muito bem acolhido, acariciado. O médico principal, ele conversava muito comigo, me rodeava muito, e de certa vez me disse, está aqui Batuíra me dizendo que não foi fácil trazer-te aqui para o Brasil. E aí disse, olha, eu confirmei, olha, eu não queria vir para o Brasil. Porque, não sei porquê, mas você tinha que vir, porque você tinha compromisso aqui. O que é vida, o que são as circunstâncias? Eu não precisava nada até já ir para o Brasil, porque eu era um comerciante aqui, um comerciante desonesto como outros, mas era um comerciante. Portanto, e também não tinha muito interesse em ficar rico. Mas fui para o Brasil. Mas foi porque Batuíra achou por bem que eu tinha que ir para lá. E o mesmo aconteceu depois de eu estar lá há 25 anos. E ele chegou e disse, filho, nós vamos voltar às raízes. Apanhei o susto, mas eu não quero ir para Portugal. Eu quero lá ir passear. Agora, tenho amigos, estou integrado numa casa muito grande aqui, que eu ajudei a construir e que isto aqui, esta casa, isto é um filho que eu tenho aqui, eu não vou para lá. Mas tive que vir, e aqui estou. Vocês vejam que nós, qualquer um de nós, nas pequenas e maiores situações, há algo que nos comanda. O importante é nós saber e aproveitar a oportunidade.
Quando eu fui para o Brasil, aqui um português, lá sabia eu do espiritismo, ou que tinha responsabilidade de participar de tudo aquilo, e voltar para aqui, para a minha terra, mas nunca me passou pela ideia. Por isso que cada um de nós tem que ficar atento, porque não sabemos o que é que nós nos comprometemos na reencarnação passada. Qual é o nosso processo evolutivo? Qual é aquilo que nós temos que seguir? Isto é o meu caso, naturalmente, de vocês também deverão ter algum caso idêntico. As leis planetárias não afetam os espíritos em aprendizado, mas atingem também os missionários comprometidos com a evolução da humanidade. Desta forma, o grande sofrimento foi buscar o espírito de Batuíra ao subtrair a vida física do seu filho. Já tinha perdido um e perdeu aquele, Joaquim Gonçalves da Silva. E é que nós vamos ver aí o que é o chamamento em que nós temos, que vem em diversos aspectos o chamamento. Ou para ir a uma casa espírita, e tantos que hoje são trabalhadores e que assumiram tarefas, são palestrantes, outros que já passaram e que foram para outros lugares. Nós nunca sabemos disso. Temos que ficar atentos, porque há uma lei que rege os nossos destinos como espíritos eternos. E isso começou-me a preocupar muito quando o senhor, o médico, disse: tu não querias vir e tiveste que vir. Epá, então eu estou aí à mercê. Somos comandados, por vezes, pelas forças boas e pelas forças não muito boas. É uma questão de opção. E principalmente quando há o chamamento em que nos encaminha para uma casa espírita ou para outra situação. É algo que está por trás que nós temos que ficar atentos. Joaquim, filho da segunda esposa Maria das Dores Coutinho e Silva, nasceu em São Paulo 15 de maio de 71 e desencarnou também na capital em 20 de maio de 83, com 12 anos completos. Portanto, vítima do tétano, já foi dito, o desencarno foi repentino e causou muita comoção na família, principalmente o pai, porque era um menino do seu encanto, né? O velório aconteceu na ampla sala de sua casa, na Rua Futura Espírita, só então conhecida como Beco do Lava-Pés. No ar, consternação geral. Muitos amigos de Batuíra ali se reuniam por necessário apoio ao pai, porque nessa altura ele já começou a ser muito conhecido. É interessante aqui, em dado momento, no entanto, sente-se inquieto. Sua tristeza, refletindo no desânimo que se apossara dele, sofre o impacto. Ele já tinha mediunidade, mas ali a mediunidade se despertou nele. Batuí levanta-se subitamente, dá alguns passos numa direção e outra, coça os longos fios da barba, semi-encana-se, e seus olhos, antes lacrimejantes, parecem virados, absorto do infinito, retira-se celeremente da sala, deixando a todos preocupados. Alguém tenta segui-lo, mas ele nota que o pai de Joaquim, envolto na sua dor, tranca a porta atrás de si, demonstrando que queria estar a sós naqueles instantes. E foi aí em que ele despertou para a grande realidade espiritual. Foi preciso, como diz aqui, os grandes missionários, e não só, virem momentos difíceis e até de sofrimento para mudarem. Se nós perguntar aqui a todos vocês, quem veio pelo amor? Pouca gente levantou o braço.
pela dor. É o mais comum, é ou não é? Quando nós abrimos esta casa, eu dizia, abençoada a dor. Mas nós, os portugueses, a nossa cultura não vai muito, repele. A dor ainda não foi aceita na sua devida função. E quando eu dizia, a dor é uma bênção, esses companheiros depois, com o passar do tempo, diziam, Sr. Lamos, eu tinha razão, porque se não fosse a dor, eu não estaria aqui. Não tinha conhecido essa maravilhosa doutrina, não tinha aprendido aquilo que eu tenho aprendido e recebendo tanta bênção que eu tenho recebido. Por aí vocês vejam, a dor, ainda sem ela, nós temos dificuldades de seguir o caminho do Cristo. Ainda tem que ser a dor. E cada um de nós sabe isso. Eu, particular, também fui pela dor, quando a maneira de eu ir foi pela dor. Embora a minha esposa tinha civilmente unidade, já frequentava, ia levar lá à porta e vinha embora. Mas olha o que é o ser humano. Comecei a sentir um problema físico, disse para a minha mulher, marca uma consulta com o atendimento fraterno que eu vou falar com o homem. O homem é Espartaco, alto, muito ativo e que demonstrava muito respeito. E quando me lá viu, muito bem. E ele tinha mediunidade de receituário. Ele receituava remédio homeopata, como eu recebia do Chico, receitas e medicamentos. Você vai tomar este medicamento. E olha, você já pode ficar na reunião. Me lembra que era uma reunião de desenvolvimento mediúnico, que minha esposa já frequentava. E pronto. Não me lembro mais o que ele disse, tal, mas vamos trabalhar. Não foi assim, não se abriu muito. Me lembro muito bem que que se tornou muito meu amigo, um médico que fazia a primeira parte e que depois vinha a parte de intercâmbio. Quando a luz apagou, ficou só essas luzes de permanência, eu com uma emoção muito grande disse, era isto que eu queria. A partir de hoje, eu vou procurar acertar mais e errar menos. E foi dali, naquela hora, a exemplo da palestra que foi feita aqui, quando e onde nasceu Jesus. Para mim, nasceu Jesus naquela noite. E daí, fui um trabalhador até este momento. O que são as circunstâncias? O que é a vida? Que por vezes nós nem nos deparamos com isso. Dois quartos de hora talvez tenha-se passado até que se houve ranger da fechadura do quarto de Batuíra, houvera-se refugiado. Ao sair do seu retiro, atrai para si a atenção de todos, sua fisionomia modificara-se, não havia mais em seu rosto o ar lamentoso do pai sofrido e magoado pela dor. Que houvera acontecido para que operasse tamanha modificação em Batuíra. Naqueles instantes, atraindo a atenção de todos, no seu repentino reaparecer, uma luz vinda não se sabe de onde, parece que passou a iluminar a sala.
que teria acontecido naquele aposento para que a solidão de um pai desesperado se transformasse na sua estrada de Damasco libertadora. A estrada de Damasco, todo mundo sabe, quem lê o livro Paulo e Estevão, quando Paulo ia para Damasco a fim de perseguir os cristãos, Jesus lhe aparece. E aí foi a conversão de Paulo, em que aquela luz do Cristo, ele cai para o chão e Jesus lhe aparece e lhe diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele diz-lhe: quem sois? Eu sou Jesus. E daí ele lhe perguntou: o que queres que eu faça? É importante esta pergunta que nós devemos fazer e que, no meu caso, naquela noite, eu não perguntei a ninguém o que é que eu faço. Eu disse: eu vou procurar melhorar e ser melhor. Foi um compromisso para mim. Mas Paulo perguntou mais fundo: o que queres que eu faça? E daí temos o Paulo, que foi aquele trabalhador que ficou na história e que desenvolveu um trabalho tão grande dentro da doutrina. Leiam o livro Paulo e Estevão, é lindo. Diz aqui que teria acontecido naquele aposento para que a solidão de um pai... Muito tempo depois, Batuíra relataria apenas aos mais íntimos os momentos gloriosos que viveu entre aquelas quatro paredes, premido por uma dor insuportável, dizia Batuíra. Entrei disposto a qualquer coisa naquele quarto, porque Deus tinha que me dar uma resposta à minha dor e não sairia de lá enquanto Ele não me respondesse. Eu fico pensando, se lá ficasse, o que é que Deus ia fazer com ele. Mas fez. Isso foi a sua conversão. Ora, vocês vejam a trajetória daquele espírito que é do século II da nossa história, depois foi Dom Dinis, depois foi Engenheiro Ramalho, com Batuíra, e ao ponto que foi o ponto-chave de ele se converter. Foi então que viu uma luz se formando que não era daquela do candeeiro e nem da luz do crepúsculo que ainda penetrava pela janela. Foi-se tornando diáfana, vaporosa, e um vulto surge-me suavemente à minha frente. Meus olhos encheram-se então de lágrimas. A emoção atingiu o mais alto grau que um humano poderia suportar. E eu reconheci naquela sombra o Quinho, que era o nome que eles davam ao filho querido. Pai, não fique triste, disse-me ele. Eu não morri. Estou mais vivo do que nunca. Seus lábios sorriam, seu semblante estava calmo e transmitia muita paz. Você veja que o corpinho dele estava no caixão e ele apareceu para o pai. E a partir daquele instante, ele se tornou realmente o espírito que era, e que foi, e que é. Naturalmente que Deus, na sua misericórdia, não abandona ninguém. E quando nós pedimos com fé, e porque Batuíra teria a desempenhar um papel muito grande, e que até hoje faz, como auxiliar do Cristo, acharam por bem trazer-lhe o Filho em espírito para que ele visse e daí seguisse outro caminho. E para terminar, dizia em seguida, suas mãozinhas acenaram para mim da mesma maneira que o fazia quando se despedia em vida.
e sua imagem foi suavemente se apagando, que é o que acontece quando há uma evidência, na tinta gasta da parede. Não sei quanto tempo duraram aqueles instantes e quanto ali fiquei até derramar a última lágrima pela sua passagem para outra vida. Meu filho não morreu. Nós não morremos. Esta vida é apenas uma etapa de vida verdadeira e em algum lugar eu e o Quinho nos reencontraremos. Essa foi uma pequena demonstração de que foi a sua conversão e que se faz por vezes através de grandes testemunhos e grandes dores. Para poder manter a publicação do jornal e dar atendimento às obras filantrópicas, Batuíra teve de gastar avultadas somas, pois as assinaturas do mesmo eram praticamente simbólicas. Assim viu-se forçado a vender as casas que tinha, construir na Rua Espírita, em Rua Lava-Pés, a fim de reequilibrar as suas finanças. Desde então até a última do seu desencarno, Batuíra deu tudo o que tinha aos necessitados. E daí foi um homem rico. E quando ele desencarnou, está escrito no livro que quase que não havia dinheiro para o seu enterro. Esses são os grandes testemunhos que a história nos traz dos grandes vanguardeiros da luz. Não é? E nós, portugueses, não sei se já vos disse, mas compre aquele livro, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. É muito interessante aquele livro. E enaltece nós, portugueses, de tudo que nós fala mais dos descobrimentos e tudo, mas e sobre o Brasil, mas é realmente interessante tudo isso para nos dar um testemunho que não é à toa nem por acaso que aqui nos encontramos. Há sempre algo que temos de levar em conta. O acaso não existe. Por isso, amigos, que este pouquinho que eu vos transmiti, fosse falar dele, de Batuíra, tínhamos que estar muito mais tempo, tudo apenas o resumo do que foi a vida dessas três personagens, Lésio Monácio, João Ramalho, 4, Dom Dinis e Batuíra. Por isso, esta casa deve-se muito a esse espírito pela sua... E depois tem algo importante. Ele esteve ligado com a raça negra, com os escravos, deu alforria a muitos, esteve ligado aos índios. Hoje, quando a nossa casa necessita, ainda não há muito tempo, que ele teve que recorrer aos índios e aos pretos velhos, na sua linguagem, para poder proteger aqui a nossa casa. Por isso, tudo que nós temos um respaldo muito grande dessas duas raças, os pretos velhos e os índios. Temos uma dupla, Pena Branca e Tupinambá. Quando eles vêm, a coisa é muito séria. Né? Temos em reuniões mediúnicas observado que quando a nossa casa é atacada pelas forças das trevas, que hoje estamos vivendo uma situação muito difícil. Eu estou em contacto com o Brasil diariamente e com outros centros, e se o nosso mundo está agitado, as nossas casas espíritas não podem fugir à regra, porque as pessoas vêm aqui e trazem os seus problemas. Né? Então, há
as forças paralelas à Terra, que se chama umbral, está muito ativa, porque os nossos pensamentos heterogéneos, vibrações negativas, principalmente o nosso país, que viveu um período, mas não só, todo o mundo inteiro, e lá há uma agitação muito forte no mundo das sombras, e que encontra o encaixe nos nossos pensamentos negativos. Por isso, certa vez, um companheiro dizia, está ficando tudo doido. Não é isso, não. Porque há um fator que nós não podemos ignorar. Tudo progride. Nós também progredimos. E a nossa sensibilidade também progrediu. Porque somos criaturas de Deus. E a nossa sensibilidade está muito mais à flor da pele. Nós captamos com mais facilidade pensamentos bons ou menos bons. É uma questão da nossa ligação. Você põe lá o rádio, para que estação é que você está ligado. Sendo nós ainda criaturas em espíritos atrasados, estamos mais ligados com as forças mais atrasadas. Porque isso é óbvio, não é? Então as nossas dificuldades são maiores. E é por isso que muita gente está-se chegando às casas espíritas, porque há algo que não compreendem, que não conseguem compreender e que não conseguem, porque é da ordem espiritual, muito ativa. Já não digo mediunidade, mas às vezes queria, se eu fosse quando, olha, você tem mediunidade, criava confusão. É porque não quer ser médium, ou então porque... Não, mas vamos para o lado da sensibilidade, porque essa é uma realidade. Porque nós evoluímos, estamos evoluindo. Não é? E essa sensibilidade está muito ativa. Você vê as nossas crianças, nossos jovens, nossas crianças de evangelização, dizem as professoras que sai-se com cada coisa. Pois é a evolução. Vou terminar. Muito obrigada pela sua chamada de atenção. Queridos companheiros, era o que nós tínhamos a apresentar sobre o nosso patrono, em que todos nós somos devedores. Eu sou mais devedor, porque ao longo da minha vida ele tem dado promissórias a meu favor. E agora eu sou tão devedor que não sei como é que é de pagar. Mas o pagamento melhor é o nosso esforço para a nossa transformação e, tanto quanto possível, trabalhar em favor do próximo. Essa é a moeda. Trabalhar em favor do próximo, de alguma maneira. Aí sim, nós vamos descontando os juros. É como a nossa dívida aqui no nosso país, só o juro. A todos, muita paz e muito obrigado por me ouvirem. Que Jesus vos abençoe. Temos muito para ouvir internamente, depois de tanto que nos foi aqui ofertado pelo testemunho direto. Não é nada como a experiência de alguns anitos já, não é, Sr. Orlando? Uns poucos, alguns. Vamos, cada um de nós, tentar... 30 para 80. Cada um de nós tentar, dentro de si, ouvir o seu coração e o que é que, de tudo isto que foi partilhado, me cabe a mim, não é? Essa é a pergunta que nos devemos fazer. Será que eu estou a ouvir as intuições?
Será que quando me dão indícios daquilo que eu devo fazer, eu não me contrario e depois novamente e outra vez e ainda mais uma, até nós entendermos o que é que nos estão a querer dizer? Lembremos-nos sempre que estamos em contato direto. Somos mundos paralelos, que nós consigamos que o nosso coração e a nossa mente cada vez se afinizem mais com a luz, com a paz, com a tranquilidade, com a capacidade de acolhermos as nossas próprias dificuldades e as dos próximos, especialmente as dos muito próximos, com compreensão, compadecimento, lembrarmos que estamos todos a caminho e que cada um tem o seu lugarzinho no coração do Pai e cada um tem o seu percurso já de muitas e muitas encarnações. Não sabemos quais são, não nos lembramos, mas podemos ter a segurança que são muitas e muitas e muitas. E nesta em que nós estamos na melhor de todas. Lembremos-nos disso. Estamos, como o Sr. Orlando muito bem relembrou, sempre a progredir, por mais que pareçamos que estamos a tropeçar. Vamos lembrar-nos disso, estamos ainda em janeiro, ainda na primeira quinzena do ano. É aquele momento de quais é que são as minhas propostas para este ano. Isso é importante. As promessas que nós fazemos ao nosso próprio coração, como o Sr. Orlando fez naquela primeira sessão mediúnica em que presenciou e que disse, vou tentar ser melhor. É isso. Esse é o grande desafio. Não é pouca coisa. É que não é mesmo pouca coisa.